pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos. Deus Todo-Poderoso, envia o teu Espírito sobre os jovens e os velhos, os homens e as mulheres, o norte e o sul, o oriente e o ocidente. Derrama teu fogo no coração do homem, na boca do homem, nos olhos do homem, nas mãos do homem. Envia teu Espírito sobre os que creem, sobre os que duvidam, sobre os que amam, sobre os que estão sós. Derrama teu fogo nas palavras dos homens, no silêncio dos homens, no pranto dos homens, nas canções dos homens. Envia teu alento sobre os que constroem o futuro, os que conservam os valores, os que protegem a vida, os que criam a beleza. Envia teu Espírito sobre as casas dos homens, as cidades dos homens, o mundo dos homens, sobre todos os homens de boa vontade, aqui e agora, sobre nós. Derrama teu Espírito e que ele fique conosco para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no último subtítulo deste terceiro inciso do quinto artigo, que é o quinto mandamento, não matar. Não é? A salvação, a salvaguarda da paz. Estamos no subtítulo Evitar a Guerra. É a página 600. Não é? Quem está chegando agora, pegue o seu Catecismo da Igreja Católica. Abra na página 600. Evitar a Guerra. A partir do número 2307. Avante. O quinto mandamento proíbe a destruição voluntária da vida humana. Veja, não matar. Quer dizer, a destruição voluntária da vida humana. Por causa dos males e das injustiças que toda guerra acarreta, a Igreja insta cada um a orar e agir para que a bondade divina nos livre da antiga escravidão da guerra. Vejam, e aqui é interessante que a Gaudium et Spes, número 81, que é a Constituição Apostólica do Magistério, não é? O Concílio Vaticano II, e a gente sabe, não é? O mundo era um e se tornou outro depois das guerras. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, do Golfo, do Oriente, não é? E tantas formas de conflitos e de guerra que sempre veio para devastar, mas também, né, mudou toda a existência, mudou toda a vida. Quer dizer, não se pode jamais querer a paz pela guerra, não é? Vejam, promover a vida pelas armas, pela violência, jamais. Quem acompanhou essas aulas, não é, vem percebendo que a igreja também não é, atenção, a igreja não é ingênua, não é? A igreja pontua as razões e os motivos pelos quais devemos usar a arma, devemos matar, veja, isso aqui, não é? Ou seja, devemos, não podemos. Tudo isso quando é para defender.
O último recurso, né, defender a própria vida é tirar a vida do outro. Porque seria contraditório, né? Defender a vida, tirar a vida, jamais. Vamos para o número 2308. Cada cidadão e cada governante deve agir de modo a evitar as guerras. Vejam. Enquanto, porém, houver perigo de guerra, sem que exista uma autoridade internacional competente e dotada de forças suficientes e esgotados todos os meios de negociação pacífica, não se poderá negar aos governos o direito de legítima defesa. Sem esta representação, mais ou menos universal, unificadora e conciliadora, então, cada governante, nos seus respectivos países, e se for interno no país, cada Estado deve se proteger, quando não se tem essa figura. Não é? Temos a ONU, veja, e temos tantas instituições. Por exemplo, a instituição católica, não é? É uma instituição promotora da paz, que deve. Não é? A voz do Papa deve ser uma voz conciliadora, unificadora, não é? Deve ser uma voz que promova a paz. E por isso não é que ele vai fazer conchavos, veja, que vai ficar de um lado de um, do lado do outro. Não, ele vai estar ao lado da vida. A promoção da vida em defesa da vida. Tá certo? 2309. É preciso considerar com rigor as condições estritas de uma legítima defesa, veja, pela força militar. E aqui tem os critérios. Não é qualquer motivo ser pano de fundo, ser argumento e defesa para uma defesa legítima. Jamais, não é? E a igreja coloca aqui os critérios. Atenção! A gravidade de tal decisão a submeter a condições rigorosas de legitimidade moral. É preciso, ao mesmo tempo que, atenção, o dano infligido pelo agressor à nação ou à comunidade de nações seja durável, grave e certo. Todos os outros meios de pôr fim a tal dano se tenham revelado impracáveis ou ineficazes. Ou seja, quando for esgotado todos os meios. Aí sim. Exército na rua, não é? Bem armado, e condições de vencer. Vejam, estejam reunidas as condições sérias de êxito. O emprego das armas não acarrete males e desordens mais graves do que o mal a eliminar. O poderio dos meios modernos de destruição pesa muito na avaliação desta condição. Veja, são os critérios que a igreja coloca no número 2309. Não é? Estes são os elementos tradicionais enumerados na chamada doutrina da guerra justa. Olha aqui, a guerra justa, a doutrina da guerra justa. Por esse motivo, então, se faz guerra para se proteger. Defesa legítima ou legítima defesa. Número 2310. A avaliação dessas condições de legitimidade moral cabe ao juízo prudencial daqueles que estão encarregados do bem comum. Os poderes públicos tomarão as justas providências com relação ao caso daqueles que se dedicam ao serviço da pátria na vida militar, isto é, estão a serviço da segurança e da liberdade dos povos. Se desempenham corretamente sua tarefa, concorrem verdadeiramente para o bem comum da nação e para manter a paz. Não é? Diz isso a Gaudium et Spes, número
79, o inciso 5. 2311. Os poderes públicos devem prever equitativamente o caso daqueles que recusam o emprego das armas por motivos de consciência, mas que continuam obrigados a servir sob outra forma a comunidade humana. Por exemplo, o país que precisa dos homens, não é? Então tem que fazer o alistamento, e esse cidadão deve servir ao seu estado, ao seu país, em defesa dele, né? Se precisou, serve. Está na Constituição de cada país, né? Exceto, veja, se ele é incapaz, né? Incapaz por ordem psíquica, incapaz por ordem física, ou por consciência, seja religiosa, um bispo, um padre, um religioso, mas deve servir, ou seja, na cozinha, né? No socorro, no pronto-socorro, deve servir de alguma forma. 2313. É preciso respeitar e tratar com humanidade os não combatentes, os soldados feridos e os prisioneiros. Pronto. Aqui é o serviço desse que por consciência não quer pegar em arma. Tá certo? Os atos deliberadamente contrários ao direito dos povos e a seus princípios universais, com as ordens que os determinam, constitui crimes. Uma obediência cega não é suficiente para executar os que se submetem a esses atos e ordens. Portanto, o extermínio de um povo, de uma nação ou de uma minoria étnica deve ser condenado como pecado mortal. Deve-se moralmente resistir às ordens que impõem o genocídio. Ou seja, né? Então, na defesa, agir eticamente. Não porque se defendeu, neutralizou, né, o exército que invadiu, e agora vamos usar de perversidade com os prisioneiros, com os feridos, não é? Matar todos, torturar. Não, aqui não. Deve se neutralizou, se rendeu, né, que a gente fala assim, não é? Se de fato, se eles, né, se entregaram, nada de genocídio, né? Matar por prazer, matar por vingança, matar por raiva, matar por ódio, matar porque o medo de morrer, ele ia matar, então merece morrer. Não é assim. A igreja pede muita prudência, não é? Uma ética, uma moral aqui, não é? Nessa chamada guerra justa, viu? Na guerra justa. 2314. Qualquer ação bélica que tenha em vista a destruição indiscriminada de cidades inteiras ou de vastas regiões com seus habitantes é um crime contra Deus e contra o próprio homem, a ser condenado com firmeza e sem hesitações. Aqui é o medo, né? É o medo dos países, sobretudo os países da suspeita, né? De fato, daquelas armas nucleares, né? A Rússia, né? Ali os Estados Unidos, né? Todo o Oriente, e o Irã, a China. Então, os países ficam todos já estado de alerta
por causa dessas armas, não é? Seja nucleares, as chamadas nucleares, as bélicas, mas também as armas biológicas. Há uma grande discussão se esse Covid-19 não foi uma arma biológica, não é? Um dos riscos da guerra moderna é dar ocasião aos possuidores de armas científicas, principalmente atômicas, biológicas ou químicas, de cometerem tais crimes. Veja, e esse parágrafo, ele confirma. 2315. A acumulação de armas parece a muitos uma maneira paradoxal de dissuadir da guerra os eventuais adversários. Vê nisso o mais eficaz dos meios suscetíveis de garantir a paz entre as nações. Este procedimento de discussão impõe severas reservas morais. A corrida aos armamentos não garante a paz. Veja o que diz o magistério da igreja. Isso é magistério da igreja. Não é um bispo, outro bispo, não é um grupo de bispos, é todo o magistério que diz, não é? É preciso discutir sério sobre isso e afirma aqui: a corrida aos armamentos não garante a paz, não é? O Brasil, este governo Bolsonaro, não é? Com todo respeito, a autoridade, que toda autoridade é eleita por Deus, né? Diz a palavra de Deus, se fomos nós que colocamos ele lá, no sentido de maioria, mas popularizar o armamento, eu acho que não há saída para que acabar com a violência, com as quadrilhas, a criminalidade, o tráfico de droga. Não é. Se o exército não combate isso, o cidadão, coitado, sem nenhum treinamento, sem até mesmo saber usar o revólver que tem em casa, não é? Isso é criar um genocídio público, civil, não é? O dispêndio de riquezas fabulosas na fabricação de armas, sempre novas, impede de socorrer as populações indigentes e entrava o desenvolvimento dos povos. O superarmamento multiplica as razões de conflitos e aumenta o risco de esses conflitos se multiplicarem. Foi uma das críticas do Papa Francisco, né? Os países super ricos gastando fortunas, bilhões de bilhões em armas, enquanto se estes países investissem, não é, em emprego, investissem, não é, em alimento, em moradia, acabaria com 50% da pobreza, da miséria do mundo. 2316. A produção e o comércio de armas afetam o bem comum das nações e da comunidade internacional. Veja, por isso, as autoridades públicas têm o direito e o dever de regulamentá-los. A busca de interesses privados ou coletivos a curto prazo não pode legitimar empreendimentos que fomentem a violência e os conflitos entre as nações e que prometam a ordem jurídica internacional. Aqui, né? É algo mais macro, viu? A gente não está pensando nos particularismos, né? Nos particulares. Não é algo universal. Está falando aqui de comunidades internacionais, está falando, né, do mundo global, com as suas, né, conspirações. 2317. As injustiças, as desigualdades excessivas de ordem econômica ou social, a inveja, a desconfiança e o orgulho que grasam entre os homens e as nações ameaçam sem cessar a paz e a causa
e causam as guerras. Tudo que for feito para vencer essas desordens contribui para edificar a paz e evitar a guerra. Atenção, mas é interessante aqui que o próprio Jesus disse, né? Tudo vem do coração. Tudo vem do coração. Toda malícia, toda desordem, né? A ambição, o adultério, veja, vem do coração do homem. Pecadores que são, os homens vivem em perigo de guerra, e este perigo os ameaçará até a volta de Cristo. Mas, na medida em que, unidos pela caridade, supere o pecado, superarão igualmente as violências, até que se cumpra a palavra. De suas espadas, eles forjarão relhas de arado, e de suas lanças foices. Uma nação não levantará a espada contra outra, e já não se adestrarão para a guerra. Diz isso ao profeta Isaías, capítulo 2, versículo 4, não é? Que está também como fundamento a Gaudium Spes, o número 78, certo? Da Constituição. E a gente vê grandes nomes, né, que lutaram contra a violência, a não violência, não é? E que promoveram e conseguiram. Porque uma pessoa só consegue, né, e milhares de pessoas não conseguem. Vejam só, não é? Vamos para o resumo. Para entrarmos no 6º artigo. Artigo 6º, que é o 6º mandamento. E este 6º mandamento é extraordinário, não é? Depois eu vou explicar direitinho. Vamos lá. E só fazer uma leitura corrida, viu? Do resumo, porque é tudo aquilo que a gente viu nas mais ou menos 6 aulas que a gente deu sobre esse artigo 5º, não matar. 2318 diz: Deus tem em seu poder a alma de todo ser vivo e o espírito de todo homem carnal. Jó 12:10. 2319, toda a vida humana, desde o momento da concepção até a morte, é sagrada, porque a pessoa humana foi querida por si mesma, a imagem e a semelhança do Deus vivo e santo. Veja que maravilha, né? De texto. 2320, o assassinato de um ser humano é gravemente contrário à dignidade da pessoa e à santidade do Criador. 2321, não é? A proibição de matar não abroga o direito de tirar a um opressor injusto a possibilidade de prejudicar. A legítima defesa é um dever grave para quem é responsável pela vida alheia ou pelo bem comum. Aqui está falando, veja, da forma individual, cada pessoa defender sua própria vida, e também, por exemplo, o pai de família, a sua família, não é? O município, né? Colocar o armamento, uma guarnição para defender, né? Assim o Estado, o país, o exército no caso, não é? Vamos avante. 2322. Desde a concepção, a criança tem o direito à vida. Questão do aborto, né? O aborto direto, isto é, o que se quer como um fim ou como meio, é uma prática infame. Diz aqui, não é? A Gaudium Spes, número 27, gravemente contrária à lei moral. A Igreja condena, com pena canônica de excomunhão, este delito contra a vida humana. E atenção aqui, muitos católicos que cometem isso, infelizmente, ou que ajudam, não é? Latem sentença. Pela mesma sentença, quem aborta, veja o que diz o Código de Direito Canônico, quem contribui, quem colabora, pela mesma sentença está excomungado.
Não precisa um padre falar, não precisa o bispo, não precisa o papa, não precisa nenhuma autoridade. Pela mesma sentença, isso é late sententiae. Pela mesma sentença, a pessoa está automaticamente excomungada. Não é? E para voltar à comunhão tem que se confessar. Em alguns casos, por exemplo, no primeiro caso, se na diocese o bispo der a ordem para absolver esse tipo de pecado, se absolve. Se for reincidente, a mesma mãe abortar, porque Cristo 2 vezes, só o bispo, e se for um costume, só o papa. Em alguns casos, só o papa. Viu? Vamos avante. 2323. Visto que deve ser tratado como uma pessoa desde a sua concepção, o embrião deve ser defendido em sua integridade, cuidado e curado como qualquer outro ser humano. Vamos agora para a eutanásia. 2324. A eutanásia voluntária, sejam quais forem as formas e os motivos, constitui um assassinato. É gravemente contrária à dignidade da pessoa humana e ao respeito do Deus vivo, seu Criador. Vamos agora para o suicídio. 2325. O suicídio é gravemente contrário à justiça, à esperança e à caridade. Veja, contrário a essas virtudes, é proibido pelo 5º mandamento, não matar. 2326. O escândalo constitui uma falta grave quando, por ação ou por omissão, leva deliberadamente o outro a pecar gravemente. O escândalo. 2327. Por causa dos males e injustiças que toda guerra acarreta, devemos fazer tudo o que for razoavelmente possível para evitá-la. A Igreja ora: da fome, da peste e da guerra, livrai-nos, Senhor. 2328. A Igreja e a razão humana declaram a validade permanente da lei moral durante os conflitos armados. As práticas deliberadamente contrárias ao direito dos povos e a seus princípios universais constituem crimes. E para terminar, né, mais 2 número brevíssimo, 2329, a corrida armamentista é uma praga extremamente grave da humanidade e lesa os pobres de maneira intolerável. Não é? Quem diz aqui também a Gaudium Spes, número 81. Número 2330. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. As bem-aventuranças, não é? Que vimos ontem, no evangelho de ontem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vou terminar esta aula, porque a próxima aula vamos iniciar um novo mandamento. O 6º mandamento: não cometerás adultério. Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Não é? Está também para o Deuteronômio, capítulo 5, versículo 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.